Quem comprou o Ibovespa um ano atrás perdeu dinheiro. O principal índice da Bolsa acumula perdas no último ano, contrariando a previsão dos analistas que viam um impacto positivo da taxa de juros a níveis muito baixos por bastante tempo aqui no Brasil e no exterior. Acontece que a Selic aumentou muito rapidamente e em um ano foi de 3,5% para 12,75%. E nas últimas semanas é justamente a perspectiva de alta dos juros, agora lá nos Estados Unidos, que tem deixado os investidores tensos. E não são só os juros. Tem muita coisa rolando lá fora e que acaba impactando os nossos investimentos. É por isso que hoje eu convidei para uma conversa o Mauro Rached. Ele é chefe da área de investimentos do Banco da Ecoval e acompanha de perto a movimentação dos mercados lá fora. Tudo bem, Mauro? Tudo bem. E você, Kaique? Tudo ótimo. Obrigado por topar falar com a gente. Imagina. Eu queria começar de um ponto bem básico, assim. Por que os mercados lá fora são tão importantes para o investidor aqui do Brasil? Olha, mercados lá fora são importantes não só para os investidores do Brasil, mas para os investidores de qualquer país, vamos dizer assim, minimamente desenvolvido, que tem um mercado de capitais minimamente desenvolvidos. E o primeiro fator é a globalização, né? O mundo globalizado fez com que os fluxos financeiros rodassem por essas economias e fizesse com que o investidor estrangeiro participasse das economias globais, das economias locais, junto com os investidores locais. Então, quando você tem interesses de outros investidores no seu próprio mercado, é óbvio que a realidade dele lá fora também faz com que ele se sinta mais ou menos propenso a investir. E quando ele investe nos seus ativos, nos ativos em que ele está interessado, e ativos brasileiros estão dentro do leque de interesse dos investidores estrangeiros. Da mesma forma, tem clientes, né, investidores locais que investem no exterior, né? E muitas vezes eles são levados a ficar mais ou menos corajosos a investir por conta de coisas que estão acontecendo aqui e não lá, né? Então, a globalização não é só de coisas materiais, mas também de expectativas. Perfeito. E agora, muito recentemente, nos últimos meses, parece que os Estados Unidos têm chamado mais a atenção dos investidores muito por conta da taxa de juros lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Por que a taxa de juros lá nos Estados Unidos impacta tanto a Bolsa e o dólar aqui contra o real? O que acontece nos Estados Unidos tem impacto no mundo inteiro. Os Estados Unidos é a principal economia do mundo, altamente relevante. A moeda dos Estados Unidos é importante no comércio exterior de todos os países, então não tem como, né, o que acontece nos Estados Unidos não impactar nas expectativas do resto do mundo. Falando especificamente da taxa de juros dos Estados Unidos, ela é o parâmetro que a gente chama de taxa livre de risco. Então, assim, se a taxa livre de risco, aquela que eu consigo remunerar o meu dinheiro, sobe, a tendência é que eu pegue mais dinheiro, né, e aplique nessa taxa livre de risco. E essa taxa livre de risco, portanto, ela é usada para precificar praticamente todos os ativos do mundo. Quando ela sobe, significa que eu estou trazendo a valor presente, né, os fluxos que eu estou esperando de qualquer investimento, a uma taxa maior. Se eu trago a valor presente uma taxa maior, esse fluxo futuro fica menor, ou seja, o valuation dos ativos cai, né? E aí, para compensar isso, esse fluxo precisa subir, senão a coisa tem um efeito negativo no valor presente dos ativos. Então, esse efeito sobre o ativo brasileiro é o mesmo efeito que vai dar na Bolsa da Colômbia, ou na Bolsa do México, ou da Europa, né? É o efeito sobre a elevação da taxa livre de risco. Agora, os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos não está fazendo isso à toa, né? Por que ele está fazendo essa elevação da taxa de juros? E qual que é o momento que a economia dos Estados Unidos está? A economia dos Estados Unidos vem de uma reação da pandemia, né? Com todas as economias. Os Estados Unidos teve, como praticamente todos os países, uma queda de PIB em 2020 e vem num processo de recuperação, né? 2021, 2022,
2022, como a gente teve um crescimento bom em 2021 já nos Estados Unidos, o primeiro trimestre de 2022 teve uma retração da economia, né? Então, os Estados Unidos vêm, vamos dizer assim, de um processo de consolidação dessa recuperação, tá? Mas por que, então, o Banco Central americano está subindo os juros? Inflação, né? O processo inflacionário no mundo inteiro, advindo de uma série de aspectos. O primeiro deles, como reflexo da própria pandemia, a desorganização das cadeias produtivas. Então, a gente tem ouvido muito aí, poxa, está faltando celular, né? Está faltando iPhone porque não tem chip. Não tem chip porque as cadeias produtivas, principalmente lá na Ásia, ficaram afetadas por conta do Covid, né? E por aí vai uma série de outras coisas, remédios, alimentos e tudo mais. Esse processo inflacionário foi identificado nos Estados Unidos, talvez um pouco tardiamente pelo Banco Central americano, que até metade do ano passado falava que esse processo inflacionário era uma coisa mais temporária, né, e que talvez não precisasse começar a subir os juros tão cedo, mas o fato é que o processo se tornou claramente não temporário, né? Tem fatores estruturais alimentando a inflação nos Estados Unidos. Isso levou o Banco Central americano a reduzir drasticamente e rapidamente os estímulos que vinham sendo dados lá nos Estados Unidos até o final, até março desse ano, e começar rapidamente um processo de subida de juros. E aí meio que como ficou um pouco atrás nesse processo de subida de juros, está tendo que correr um pouco mais agora. Uhum. Agora, ainda tem um nível de incerteza muito grande, né, quando se fala desse assunto. O que vocês do Daicoval estão vendo, estão prevendo, né, principalmente para a economia norte-americana? Quer dizer, o Banco Central dos Estados Unidos vai conseguir domar a inflação? Bom, normalmente, né, olhando para trás, os processos de combate à inflação, isso faz tempo que o Banco Central não tem que fazer isso lá. Nos últimos 20 anos, na verdade, o que o Banco Central fez foi muito mais estimular a economia, baixar juros, fazer o quantitative easing, né, que é colocar dinheiro no sistema para estimular a economia, do que fazer aperto monetário de verdade por conta de inflação. Essa inflação ela tem componentes de demanda e tem componentes de oferta, tá? Então, o Banco Central ele consegue combater os efeitos de demanda e o que a gente chama de efeitos de segunda ordem, né, da oferta. Então, conter as expectativas dali para frente, as expectativas inflacionárias. Então, eu acredito que sim, o Banco Central americano vai conseguir fazer com que essa inflação decresça ao longo do tempo. Se ela vai chegar na meta do Banco Central, que é uma inflação de 2% ao ano, na média entre os anos, já é mais difícil de responder, porque a gente depende de uma série de coisas, inclusive, que não acontecem nos Estados Unidos, como a economia da China, como a própria guerra da Ucrânia e outras, vamos dizer assim, circunstâncias de conflito que podem surgir pela frente. Mas a tendência é que, de fato, a inflação americana passe a se desacelerar, como de fato a gente está vendo pelos últimos indicadores. Uhum. Mas o racional dos investidores hoje está muito ligado ao que você falou de incerteza, de não saber muito bem em que nível essa taxa de juros realmente deveria subir? Sim, em parte sim. A taxa de juros americana está apenas começando a subir, né? O Banco Central americano subiu a taxa de juros 2 vezes, né, e deve continuar subindo. Aumentou, né, o passo para 0,5%, né, o meio ponto percentual, deve continuar nesse passo por mais 2 reuniões, portanto a gente pode esperar para as próximas 2 reuniões um aumento agregado de 1 ponto percentual e deve continuar fazendo essa alta de juros até chegar a um nível
alguns falam um pouco mais, um pouco menos, mas algum nível perto aí de 3,5% ao ano, que é uma taxa há muito tempo não visitada, né? Alta para eles, né? Alta para eles. Tá? Isso, por si, já gera um pouco de, vamos dizer assim, desconforto, principalmente para o investidor de bolsa. Afinal de contas, um investidor de bolsa lá fora, ele tem uma taxa de dividendo, né? As ações lá pagam dividendos de 2, 3, 4% todo ano, 3,5% sem precisar correr o risco da ação subir, da ação cair. Então, é algo que deve levar a um rebalanceamento dos portfólios, ou já está levando a um certo rebalanceamento dos portfólios por parte dos investidores. Perfeito. Agora, Mauro, você mencionou a China e também é um país que tem impactado muito, né, a tomada de decisão dos investidores, muito por conta das consequências, né, da política de Covid-0, né? Agora, o que a gente pode esperar também da China para o resto do ano? Quer dizer, o pior já passou lá? Bom, difícil dizer sobre o Covid especificamente, né? Até porque eu também não sou especialista em Covid ou doenças virais aí. Mas o que a gente percebe é que a China tem nessa política uma forma de preservar, né, a sua população e de impedir que as cadeias produtivas fiquem afetadas por muito tempo. Então ela vai lá, cerca o negócio, né, para tudo, mas procura parar nos primeiros sinais para que tenha que ficar parado por menos tempo. Tá? O problema é que fica parado um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Então, praticamente quase todas as províncias da China já passaram por processos de lockdowns, né, por processos de restrição da mobilidade e, obviamente, de restrição da atividade econômica. Agora, daqui para frente, o que a gente pode esperar? Que esses processos continuem a acontecer, porém, cada vez menos, na medida em que, as pessoas no mundo inteiro estão se vacinando. Então o processo de contaminação de alguém que vem de fora da China para dentro da China tende a ser menor, porque as pessoas estão mais vacinadas. Então, a tendência de alguém levar a doença para dentro da China é menor. Segundo, porque a própria população chinesa também vai cada vez mais se vacinando e provavelmente a contenção da Covid deve aumentar ao longo do tempo. Agora, a economia já teve um dano, né? Nós já estamos em final de maio, né? Tem um pouco mais do que metade do ano para frente. E muita coisa que já deveria ter sido produzida para gerar um crescimento perto de 5%, não foi. Então, o que você está vendo é uma rodada de revisões de crescimento da China para baixo. Tá? Então, o pessoal que estava achando que era 5,5% já veio para 5%, veio para 4% e pouco, já estão falando de 3%, 3,5% de crescimento na China esse ano, que é um crescimento baixo, muito baixo para padrões da China. E a gente espera alguma coisa da ordem aí de 3,5%, 4% se tanto. A gente falou de China e falou dos Estados Unidos, dois países que até pouco tempo atrás eram centrais no debate com outro tema, que era a guerra comercial. Aí agora a gente está, de fato, tendo uma guerra de verdade, né? Uma guerra bélica. E até pouco tempo atrás se falava muito dessa guerra. Agora parece que saiu um pouco do radar dos investidores. Por que isso aconteceu e em que medida a gente deveria ainda ficar preocupado com a guerra que está acontecendo na Ucrânia? Bom, a guerra, de fato, Ucrânia e Rússia, ela aguçou, acentuou determinados processos que já estavam acontecendo, como, por exemplo, o processo inflacionário das commodities, né? As commodities aumentaram de preço por conta
de uma série de circunstâncias, entre elas a disponibilidade de insumos e essa dificuldade em estabelecer transporte, logística global por conta da Covid. E aí pega dois países que são produtores de commodities, tanto agrícola quanto de outra natureza, petróleo, no caso da Ucrânia e também da Rússia, a situação se acentuou. E foi por conta disso, inclusive, que as expectativas em relação à inflação pioraram a partir da guerra da Ucrânia e Rússia, e por conta disso os preços de commodities se aceleraram. Isso, olhando depois de alguns meses da guerra, o que acontece? Quando a surpresa acontece, todo mundo, né, acaba procurando se proteger. Né? Então, bom, se eu começo uma guerra que tem como dois players ali produtores de commodities, o que eu vou fazer? Vou comprar commodity, porque eu acho que o preço amanhã vai estar maior do que hoje. O que acontece? Os preços das commodities sobem. Na medida em que as coisas vão acontecendo e os fatos não confirmam a gravidade das expectativas, os preços se estabilizam. Né? Então, a guerra em si, como promotora de mudança de preços, ela perdeu efetividade. É uma desgraça, as pessoas estão morrendo, ninguém, né, quer que haja um processo como esse, em que as pessoas acabam sofrendo, milhares de pessoas saindo, né, refugiados, mas do ponto de vista econômico, a guerra perdeu um pouco dos efeitos. Primeiro, porque, como eu disse, as consequências estão em linha ou abaixo das primeiras expectativas. E segundo, porque o mundo começa a procurar alternativas. Né? E aí começa a ficar menos suscetível às consequências da guerra. Perfeito. Levando tudo isso em consideração que a gente falou, guerra, China, Estados Unidos, como é que a gente consegue balancear isso nas expectativas sobre o Ibovespa? Agora você me pegou pesado, né? Olha, a gente tem que olhar um pouco mais à frente, né, para fazer um tipo de análise dessa. Porque no dia a dia, no calor do dia a dia, do cotidiano da Bolsa, é óbvio que notícias sobre Covid na China, sobre um discurso mais pesado de um membro do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve e coisas desse tipo, ou um recrudescimento na guerra, acaba gerando uma mudança de preço no dia a dia. Agora, se a gente esticar um pouquinho o horizonte de análise, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que esse processo de Covid na China tenha, de fato, uma administração que permita uma normalização da economia. Você tem a expectativa das taxas de juros dos Estados Unidos pararem em algum momento de subir, né, e a partir disso a gente ter a expectativa de uma normalização um pouco mais à frente, ou seja, as taxas de juros não devem se estabilizar no pico, seja ele onde estiver, né, 3,5% ou até mais do que isso. Em algum momento as taxas de juros americanas devem voltar a cair um pouco mais adiante, né? E a guerra em algum momento também, a gente espera pelo menos que acabe, né? Então, assim, olhando mais a longo prazo, a gente vê que existe uma expectativa mais positiva para os anos à frente. No curto prazo, é lógico que a elevação da curva de juros americana vai, vamos dizer assim, afetar de alguma forma uma boa parte, né, dos ativos de bolsa, principalmente aqui. Agora, ao longo do tempo, a gente vai ter uma inversão. As commodities devem provavelmente se acomodar, o preço das commodities deve se acomodar e depois começar a ceder.
E aqueles preços mais ligados à economia, consumo, varejo, construção, devem começar a ter uma reação a partir dali. Não é para já isso, né? A gente ainda vai ver as commodities ainda dominando um pouco mais a evolução do índice, mas eu diria para você que lá, a partir do começo, metade do ano que vem, eu acho que a gente vai começar a ter um pouco dessa inversão. O índice é muito dominado por commodities, né, Caio? Então, a gente acredita que, mesmo nos momentos em que as coisas fiquem um pouco mais tensas, e podem ficar muito por conta da incerteza ainda do tamanho do aperto monetário americano, acho que as commodities acabam segurando um pouco esse processo e, como a gente viu, o Ibovespa segurou acima dos 100 mil e foi muito importante ter respeitado esse suporte. Você falou da metade do ano que vem como talvez um bom momento para reação. E a gente recebe muita dúvida de leitor sobre empresas do varejo, ações de empresas de varejo e tecnologia que caíram demais e vem sempre aquele questionamento. Caiu demais, está barato, devo comprar? E a gente tem notado que o tom das análises tem sido de não é esse exatamente o momento de comprar. Então, seria isso, ficar em commodities enquanto a gente não tiver uma visibilidade um pouco maior do que está acontecendo. Bom, não só em commodities, né? O peso em commodities ainda deve ser numa carteira diversificada de ações, que é o que a gente recomenda ter. O peso de commodities ainda vai ser relativamente elevado, mas tem outros setores que, né, podem se beneficiar. Mas nesse momento eu acho que é muito importante olhar não só setor, né? É olhar realmente a empresa, como ela está sendo gerida, qual é a capacidade dela de repente de roubar market share, de, portanto, fazer a receita crescer, mesmo diante de uma situação mais difícil de crescimento macroeconômico moderado. Então, olhar muito o stock picking, como a gente fala, né? A escolha da ação. E tem alguns setores que não vão ser tão afetados ou que já, de repente, já foram muito afetados já e de agora em diante a gente pode pensar numa recuperação, né? Então, se você pega, por exemplo, a parte de energia, né? Você teve a taxa de juros elevada, os ativos de transmissão, né, no Brasil acabaram sendo afetados porque eles sofrem com a taxa de juros, mas a partir do momento que você sabe que a taxa de juros dali não sobe mais, a gente está muito próximo do final desse ciclo de aperto monetário no Brasil, pode ser que seja uma renda fixa interessante e depois, quando a taxa de juros lá na frente começar a cair, esses ativos comecem a se valorizar. Mas não tem muito por que cair muito mais, né? Falando especificamente sobre varejo, tem um grande potencial em várias dessas ações no médio e longo prazo. A questão do momento poxa, eu tenho um ativo chamado CDI que me rende 12,75 hoje, vai me render 13, 13,25, 13,5 daqui a muito pouco tempo. E que vai continuar rendendo isso por algum tempo. A gente imagina que pelo menos de 9 a 12 meses mais. Então, poxa, eu vou ficar num ativo que de repente não vai subir tão rapidamente assim e vou perder essa taxa de carregamento gorda. É isso que faz com que o timing da aplicação nesse momento não seja tão bom, né? Então, quando chegar mais perto do momento de a gente começar a discutir a queda dos juros e não o final do ciclo de alta, talvez seja um momento mais adequado para carregar um pouco mais a carteira com ativos ligados ao varejo. Perfeito. Falando só do perfil conservador, qual que seria uma distribuição ideal assim, entre renda variável e renda fixa? Bom, a renda fixa, quando a gente fala de um perfil conservador, renda variável é zero, né? Nesse momento, né? Praticamente para qualquer perfil conservador de verdade. Conservador é aquele cidadão
que não consegue conviver com perda. Tá. Né? Então aí não adianta, é renda fixa, no máximo ali um pouco de fundo multimercado e tal, e olhe lá. Vamos falar de um investidor, vamos dizer assim, moderado. Né? A gente acha o seguinte, que a renda variável, você tem vários tipos, né, de aplicação em renda variável. Quando você fala em renda variável, ficar comprado em ações pura e simplesmente, a gente acha que o momento é para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, moderado mesmo, modesto em termos de alocação. Uma alocação de 15% assim, diretamente em ações, é o suficiente para alguém com perfil, vamos dizer assim, moderado, tendendo a conservador. Né? Mesmo para um perfil um pouco mais arrojado hoje, acho que a alocação entre 20% e 25% está bastante razoável para o momento. O Ibovespa tem um bom potencial. Lá no Daicoval a gente calcula que tem aí um potencial, nos próximos 12 meses, um potencial de 25%. Né? Então, acho que não é uma questão de a bolsa vai ter um desempenho ruim. Não, é que a taxa de juros está muito alta. Então, você tem que ser muito seletivo na renda variável para realmente valer a pena aplicar. E o dólar? A recomendação costuma ser sempre de manter alguma posição comprada, né? Você vê dessa forma? Seria esse momento de comprar mais dólar ainda? Qual que é a sua visão sobre a moeda? O dólar tem uma taxa intrínseca, né, de juros, como qualquer moeda tem. A taxa intrínseca de juros do dólar estava muito baixa, agora está aumentando e tende a aumentar um pouco mais. Né? Então, acho assim que dentro de um portfólio diversificado, é sempre bom ter um pouco de outras moedas nesse portfólio. Você tem que pensar o seguinte, você é um cidadão, teus gastos estão mais em reais do que em dólar ou em euro, então você precisa ter, né, aplicações que consigam te dar uma taxa de juros reais na moeda que você gasta, certo? Então, é por isso que quem mora aqui e tem os gastos aqui acaba tendo uma parcela significativa do portfólio em reais. Mas pensa em alguém que é muito rico e que tem gastos não só no Brasil, pessoas que têm imóveis fora, viajam. Né? Então, essas pessoas precisam olhar qual é o tamanho do seu gasto em outras moedas e tentar equilibrar um pouco os seus investimentos com os seus gastos naquela moeda. Né? Isso para a gente poder fazer uma alocação um pouco mais inteligente. Agora, pensando em alguém que está no Brasil, seus gastos são majoritariamente no Brasil, o investimento em outras moedas é um pouco mais especulativo. Né? E a gente acredita o seguinte, que esse momento, para você ter um pouco mais de aplicações em dólar, a partir de agora, parece ser um bom momento. A gente estava negativo nisso. A gente diminuiu a nossa recomendação em janeiro, a gente diminuiu a nossa recomendação em ativos internacionais. Por quê? Porque a gente achava que o dólar ia cair aqui e a bolsa ia cair lá. E o que acontece? A maioria dos investidores que investem aqui em ativos dolarizados gosta de investir onde? Nas ações, nos índices de ações americanos. Então, a gente foi, vamos dizer assim, negativo, né, na alocação, reduzimos a nossa recomendação e agora a nossa tendência é talvez de aumentar paulatinamente, mas muito na renda fixa americana, né, em primeiro lugar. A gente acha que os índices americanos ainda podem sofrer por um tempo para depois começarem efetivamente a voltar a subir. Mas nós somos favoráveis a ter um portfólio com
um pouco de moeda estrangeira. Eu sei que é difícil essa previsão, mas vocês estão vendo o dólar a quanto? A previsão do Daicoval é muito em cima do valor intrínseco, né, do valor, vamos dizer assim, da paridade, da moeda em relação aos modelos econométricos e não a própria cotação, a quanto vai estar a cotação daqui a 6 meses ou a 1 ano. Então, olhando para os modelos, né, a equipe econômica do Daicoval acredita que o real possa até se valorizar, o dólar possa cair até o final do ano e ficar numa cotação entre cravado, o pessoal fala de 4,5, né? Mas é muito mais um range aí, né? Uma banda, vamos dizer assim, que é entre 4,50 e 4,70, mais ou menos. Agora, para finalizar, vamos voltar a falar de investimento para o final desse ano. Perfeito. Agora, para finalizar, vamos voltar a falar de investimento de uma maneira geral. Para o investidor hoje que está olhando essa bolsa de lado, tem dúvidas sobre o dólar, está vendo a taxa de juros subindo, o que ele tem que fazer hoje? Bom, o que ele tem que fazer hoje e sempre é ter um portfólio diversificado. Essa é a primeira recomendação que a gente faz. E a diversificação, ela vai mudando ao longo do tempo em função da atratividade de cada fatia desse portfólio. Então vamos falar da atratividade atual. Atualmente, a atratividade das fatias de renda fixa é muito forte, muito maior do que era há um ano atrás. Então, a maioria do portfólio, para alguém com um perfil moderado, a maioria do portfólio deveria estar em ativos de renda fixa, ok? E a gente acredita que a classe de multimercados, de fundos multimercados, seja uma classe, nesse momento, particularmente interessante para quem quer tomar um pouco mais de risco. Por quê? Porque os gestores, nós temos muito bons gestores de fundos multimercados no Brasil. Pessoas que passaram por grandes bancos, pessoas que foram diretores de Banco Central e que se tornaram gestores de multimercados. Então a gente acredita que esses gestores estão conseguindo antecipar adequadamente os cenários e montar posições que se beneficiem dessa antecipação. E a gente acha que essa tendência deve continuar por mais algum tempo. Então, a gente acredita que quem quiser tomar risco deveria pensar também, além de uma parcela de renda fixa considerável, investir uma parcela interessante em fundos multimercado, principalmente multimercado macro e long short. Perfeito. Mauro, é isso. Obrigado, viu, por topar falar com a gente aqui. Foi muito enriquecedor. Imagina. Espero que a gente possa voltar a se falar. Opa, com prazer. Obrigado a você e estamos sempre à disposição. Aquele que quiser conversar com a gente pode procurar pelo Daicoval. A gente tem um e-mail da área de investimentos, que é o investimentos@bancodaicoval.com.br e estamos à disposição. Perfeito. Vou mandar um e-mail lá para vocês. Opa, beleza. Gente, eu conversei com o Mauro Rached, ele é chefe da área de investimentos do Banco Daicoval. Se você gostou desse vídeo, clica no sininho para receber uma notificação e não deixe de se inscrever no canal aqui do Money Times.